Olá, olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Destrava e hoje a nossa convidada é a doutora Patrícia Goulart. Ela é fisioterapeuta pélvica e ela cuida muito dessa parte da saúde da mulher, derrubando tabus e transformando a saúde íntima da mulher para melhor. É isso que tá lá no Instagram dela. Isso mesmo. Muito obrigada, Jéssica, pelo convite de estar aqui hoje com vocês falando um pouquinho sobre assoalho pélvico. E já fala seu arroba pro pessoal te seguir. Tá, é @fisiopélvica Patrícia Goulart, Goulart T, com T mudo no final. Então é isso aí, galera. Quem quiser saber mais sobre o assunto, segue lá e hoje a gente vai bater o papo aqui para vocês aprenderem sobre. E a minha primeira pergunta com a doutora é: o que as mulheres te buscam? Qual que é o principal motivo que elas vão até você? Geralmente, as mulheres, a gente não tem muita cultura da prevenção ainda na questão de exercício para o assoalho pélvico. Então, infelizmente, a maioria das mulheres procura quando elas já têm algum problema. Como, por exemplo, incontinência urinária. Eu conheço pessoas que... É bem isso aí que você falou. Elas deixaram o problema acontecer para procurarem. Exatamente. E eu sempre falo assim... o assoalho pélvico, ele sempre vai dando sinais de que a coisa não tá legal. Então, a incontinência urinária não é aquela começa de uma hora para outra, sabe? Ela vai começando com vários sinais, uma perda de urina esporadicamente no exercício, durante a corrida. Eu tenho uma amiga que ela dava risada, tipo, se ela ria muito, assim, ela... Sim, e às vezes a tendência... Eu achava isso muito doido. Eu falava assim, meu Deus, como assim? E a tendência, às vezes, é achar engraçado, né? Isso. Eu achei engraçado. Só que não. Porque não é normal, né? A gente sempre fala assim, nenhuma perda de urina é normal. Então, mesmo que seja gotinhas durante risada, tosse, espirro, corrida, levantamento de peso, né? Na academia, por exemplo, no crossfit, né? Tenho muitas pacientes... Muitos casos no cross? Muitos. Caramba! Porque os exercícios de impacto... São bem pesados, né? Eles impactam o nosso assoalho pélvico, então é bem comum. E aí, isso que eu falei, a tendência é a gente achar engraçado. Ai, fiz xixi de tanto rir. Só que, na verdade, não é engraçado. Não, bom, nunca aconteceu comigo, então não achei engraçado. Porque eu falei assim, inusitado, né? Sim. Mas, além disso, o assoalho pélvico, ele não é simplesmente só por conta da incontinência urinária, né? Eu tava até dando uma olhada no teu Instagram, via livros sobre a parte sexual também da mulher, que tem a ver com prazer. Então, conta um pouquinho mais. Eu acho que a gente pode até, aqui na minha pauta, a gente sempre segue uma pautinha pra não se perder, né, gente? Eu tava até, como primeiro item, eu coloquei aqui assim, como pode melhorar a vida da mulher? Falando na parte da sexualidade, para depois a gente falar um pouquinho sobre incontinência, parto, pós-parto e outros assuntos. Acho que antes de falar um pouquinho disso, falar um pouco aonde que tá o assoalho pélvico, né? Então, os músculos do assoalho pélvico, eles ficam lá no fundo da nossa pelve. E aí, eles têm essa função de sustentar os órgãos pélvicos, o útero, a bexiga, o reto, e também eles auxiliam a conter a urina ou eliminar, ajuda no desempenho sexual e no parto, e também a conter fezes, né? Então, como ele é uma musculatura responsável por essas vias importantes, urinária, sexual e fecal, quando alguma coisa não tá legal com essa musculatura, vai afetar uma dessas áreas, entendeu? E aí, na questão sexual, tem de que se o músculo, ele tá com flacidez, ele tá fraco, talvez a mulher não vai sentir tanto, por exemplo, o atrito na penetração. Entendi. E com isso, faz com que ela sinta menos prazer, consequentemente, mais dificuldade de chegar ao orgasmo. E aí que vem aquele que falam muito sobre pompoarismo. Pompoarismo não é a mesma coisa que fisioterapia pélvica, correto? Não. O pompoarismo, na verdade, ele é uma técnica, né, milenar. Até hoje, ele é passado de mãe para filha, pra você ter uma ideia. De mãe pra filha. Bom, não conheço nenhuma mãe que acho que passou pra filha. Não, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, bom, das minhas amigas. Na Tailândia, na Índia, é cultura, né? Caramba, que interessante. E aí, o que acontece? Elas aprendem as manobras do pompoarismo, que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia... Vamos explicar o que é pompoarismo, porque nem todo mundo sabe. O pompoarismo são manobras que a mulher faz com os músculos da vagina, ou seja, com os músculos do assoalho pélvico. Isso, daí dentro dessas manobras existem vários
mais ou menos 12 manobras. Tem chupitar o pênis com a vagina. Meu Deus. Tá, eu não sei os nomes. Mas só para vocês terem uma noção, entendeu? Só que são exercícios super difíceis de fazer. E como aqui no Brasil não é da nossa cultura fazer exercícios para o assoalho pélvico, a maioria das mulheres não consegue fazer esses movimentos. Não, mas é engraçado, porque, ó, eu vou falar, uma vez eu tava ouvindo também um podcast que tava falando sobre isso, aí ela até falou, aposto que tá todo mundo apertando e soltando. Porque a mulher, né, querendo ou não, ela pode fazer isso, não é algo habitual, mas de repente você tá trabalhando sentada, você consegue fazer essa contração. Consegue. Eu falo assim, você faz em qualquer lugar que ninguém vê. Ninguém vê sabe. Porque tá errado. Agora a gente sabe que tá todo mundo aí fazendo. Então, daí o que acontece? As pessoas acabam confundindo um pouco, né? Porque o pomparismo, na verdade, ele é essas manobras. Ele é voltado para isso. Para isso, exatamente. Então, a mulher, ela tem que ter força, ela tem que ter resistência, agilidade no assoalho pélvico para conseguir executar essas manobras. E isso gera que a mulher tenha mais prazer durante a relação, tanto quanto ela faz isso pro homem também. Isso. Né? Já na fisioterapia pélvica, é mais individualizado, né? Então, por exemplo, se hoje eu for fazer uma avaliação em você, por exemplo, né, a gente faz uma palpação via vaginal, a fisioterapia pélvica ela é ginecológica, e aí... Aí você consegue ter uma noção de... Isso, a gente usa aparelhos para medir como que tá a sua função muscular. Que interessante, e aí gente. A gente passa exercícios mais individualizados de acordo com o que você precisa, entendeu? E aí, claro, se você quiser aprender as manobras de pomparismo, né, depois que o seu músculo está forte, resistente, ágil, aí tudo bem, aí você consegue fazer as manobras. Gente, entendeu? super legal, ó, gostei disso. Aí agora, vamos voltar ali para incontinência urinária, né? O que acaba causando isso? Porque é a flacidez, é a falta de treinar esse músculo, tá ligado de alguma forma com o pomparismo ou não tem nada a ver? Os fatores, né, de risco, digamos assim, o primeiro é o próprio envelhecimento. Então, conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo colágeno. E como o assoalho pélvico é como qualquer outro músculo do nosso corpo, ele vai sentir esse impacto, né? Sim. E diferente de outro músculo do corpo que você vai ter um desconforto estético, no assoalho pélvico não, você vai ter um desconforto na questão da função, ou urinária, ou sexual, ou fecal. E aí, o que acontece? Como igual eu falei pra você, como não é da nossa cultura fazer exercícios, né? Eu falo, a mulher, além de próprio envelhecimento, a mulher passa por uma montanha russa hormonal. Porque no decorrer da vida a mulher vai passando por várias fases, né? Então, daqui a pouco a mulher engravida, aí tem toda uma questão de alteração hormonal, tem o peso da gestação que vai... A parte de engravidar também tem a ver com a incontinência urinária no sentido da flacidez? Sim, porque o peso do útero que está aumentado, mais bebê, líquido, placenta e os hormônios da gestação tende a enfraquecer a musculatura. Aí o parto seria um outro fator. A menopausa, outro fator. Exercícios de impacto, né? Corrida, resumo, crossfit. a gente se lasca, entendeu? Sim. Então, esses são os fatores de risco, né? Para a incontinência urinária, para a descida dos órgãos pélvicos, para essa questão de ter fraqueza do músculo. Entendeu? Sim. E aí não tem, mesmo que a mulher ela não tenha filhos, né? Mas ela vai envelhecer, ela vai perder colágeno. Ela também pode apresentar incontinência, independente disso. É só que a gestação é um fator a mais, o parto é um fator a mais. Tá. Aí, como que a gente trata a incontinência urinária? Então, primeiro de tudo, a gente tem que saber qual é o tipo de incontinência que a mulher tem. A gente tem a incontinência de esforço, incontinência de urgência, incontinência mista, incontinência por transbordamento. Meu Deus do céu. É muito técnico, assim, sabe? Primeira coisa é descobrir qual é o tipo de incontinência. Aonde que ela perde a urina? É no esforço? É a hora que ela tá fazendo atividade física? Ou não? É a caminho do banheiro quando a bexiga tá cheia? Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, avaliar a musculatura, porque nem sempre a mulher tem a incontinência por fraqueza muscular. Às vezes ela não tem sustentação do músculo. Então, na academia, a gente não faz vários tipos de exercícios aí pra dá explosão,
para resistência muscular, para força. No assoalho pélvico é a mesma coisa. Então dá pra fazer um exercício de sustentação pro assoalho pélvico daí Isso, nesse caso. então, para tratar, a gente tem que avaliar e ver o que que tá precisando para aquela musculatura. Eu achei que era mais simples, galera. Não, não é. Não adianta só você fazer igual você falou, né, do exercício de contrair, relaxar. Que tá tudo resolvido. Não tá tudo resolvido. Não é. E aí na fisioterapia, né, a gente tem recursos, a gente tem aparelhos para agilizar esse processo, para trabalhar a questão, né, de flacidez. Eu trabalho com a radiofrequência íntima que estimula o colágeno. Eu já vi um aparelho que ele entra, tal, daí ele solta uns lasers assim. Isso. Esse é mais o médico que faz, que é o laser de CO2, né? Aham. Mas lá na fisioterapia a gente tem vários aparelhos, vários recursos para trabalhar essa reabilitação, né, do músculo. Tá, e como que a gente pode, então, se preparar, se cuidar? Porque a gente estava comentando que as pessoas só chegam no consultório depois que já tá acontecendo alguma coisa. Então, o que que você daria de dica pra mulher? Ela realmente, assim, todo mundo teria que passar por uma fisioterapia para ser analisada, para ver? Começar o exercício hoje, né? O que acontece, o que a gente vê na prática no consultório, é que tem muitas mulheres que não têm essa consciência, porque pela falta de Tabu, eu acho também. tabu, né? Tabu bastante. Sim, E de muitas conhecimento. mulheres não se toca, não se olha no espelho, não sabe onde que tá a Acho que nem musculatura. olha pra própria. Exatamente. Isso faz com que a falta de conhecimento dificulte. Então, tem mulheres que têm, sim, facilidade, consegue contrair o assoalho pélvico, tem mulheres que não consegue dissociar essa musculatura, sabe? A gente pede para contrair o assoalho pélvico, ela contrai o abdômen, contrai Tudo, o mas glúteo, menos o assoalho pélvico. Então, o recomendado não precisa fazer um tratamento com a fisioterapia pélvica, mas passar por uma avaliação, entender como que está funcionando o seu músculo, né? Lá a gente coloca uma sondinha vaginal que é conectada num aparelho e ele mostra exatamente como que é a sua contração, como que é o seu relaxamento, o que que você precisa melhorar, né? E aí a físio, ela pode montar um treino específico para você ir fazendo em casa. Então, se você não tem nenhum problema, nenhuma disfunção, você não vai precisar ficar indo na físio sempre. Mas fazer essa avaliação para fazer uma coisa. Acho que é importante ter uma avaliação pra saber, como é que eu tô. Até porque, Jéssica, por exemplo, tem mulheres que, se ela não sabe fazer a contração correta, né? Se ao invés dela levar, por exemplo, né, a vagina e o ânus para dentro e para cima, ela expulsar, ela vai estar prejudicando a musculatura do assoalho pélvico. Então, ela tem que ter consciência do que o movimento está certo. Primeiro passo. Né? Então, o melhor é ir mesmo numa fisioterapeuta para fazer essa avaliação. Legal. Outra coisa também, que se a mulher já tem uma disfunção, né? Por exemplo, ela tem uma dor na relação, uma dispareunia, um vaginismo, e ela começar a estimular a contração do assoalho pélvico, vai piorar o problema dela. Então, é outro caminho que a gente tem que fazer, sabe? Então, o melhor, sim, é começar a fazer exercícios desde cedo, né? Desde já. Mas, se possível, passar por uma orientação profissional. Legal. E agora sobre o parto e o pós-parto, como que pode ajudar? Eu até tava lendo alguns relatos ali do pessoal, depoimentos no teu Instagram, achei super legal, de uma mulher que ela teve, né, fez o parto e ela falou como foi, como ela se sentiu bem mais tranquila por ela saber como lidar com a situação. Sim, a gente faz a preparação e essa preparação é uma consciência mesmo da mulher entender como que o corpo dela funciona, entender o que a espera, né, E aí no dia do existem parto. exercícios pra... Sim, o que mais precisa quando o músculo ele tá forte e resistente, mais fácil ali a passagem do bebê e menos o risco de lesões no parto e de disfunções também. E a partir de 34 semanas, a gente faz um trabalho específico lá no assoalho pélvico, que é o relaxamento. Que quando o bebê... mamães de plantão, façam, viu? Quando o bebê tá ali dentro da pelve, já ali no parto, no período expulsivo do trabalho de parto, essa musculatura ela tem que estar relaxada para o bebê passar. E a gente trabalha muito isso no consultório. E rola, desculpa, no momento que a mulher tá tendo ali, ela, sei lá, fica com medo e ela contrai? Isso pode acontecer. E é isso que a gente trabalha na físio, entendeu? Essa consciência para ela não fazer esse movimento, porque ela tem que ficar relaxado. Senão pode lacerar, né? Acontecer ali as lacerações. E lá no consultório eu tenho um aparelhinho que ele simula a cabeça do bebê.
Então a gente coloca no final da Caramba! gestação. Gente! Claro que a Tecnologia é gente, tudo, hein? claro que não deixa o tamanho da cabeça de um bebê, né? Porque não Que tem não está, hormônio. exatamente, não está pronta para aquilo. Sim, mas é só pra ela ter uma consciência, não dói, Corporal. não arde, é só um pouquinho desconfortável, mas a gente vai inflando, é um balãozinho, a gente vai inflando aos pouquinhos pra ela ter essa consciência corporal. E aí a gente treina o Que expulsivo, interessante. como fazer Achei a demais. força. É bem legal. E aí, no pós-parto? Então, daí o que acontece no pós-parto é que o bebê passou por ali, né? Então a gente tem que conferir depois como que ficou a musculatura, se teve alguma lesão, que é as lacerações, às vezes quando o bebê passa, pode rasgar. E aí, se acontecer isso, né, tem vários graus também, não vou entrar em detalhes, que é bem complexo. Mas, Nem para assustar ninguém aqui. sim, daí a gente faz a reabilitação, né, tanto da cicatriz, para ela não ter nenhum problema, como também da função no geral, porque a mulher ela tem que pensar em fortalecer o assoalho pélvico depois do parto. Então, quando a mulher já faz na gestação, o músculo ele tem memória muscular, então é bem mais fácil o processo, né? Ah, é igual à academia. Então, você parou, ok, você volta lá, igual o Felipe. Felipe, a gente tava lá viajando, voltou, uma semaninha na academia, pronto. Aham. É exercício é músculo, né? Então é pro resto da vida. E igual você falou, né? A gente tô aqui conversando e tô fazendo exercício. Então, quando você aprende, quando você sabe fazer o exercício, você faz em qualquer lugar. Então, não tem desculpa pra não fazer. Você não vai precisar, igual a academia, né? Parar uma hora pra ir lá na academia se exercitar. Sim. Você faz no seu trabalho, no trânsito, esperando uma consulta, esperando o filho na escola. Enfim, faz em qualquer lugar. Tá, vamos para um mito que falam, né? A mulher consegue voltar para o que ela era antes do parto? Ah, da vagina larga? Que falam muito isso, né? Sim, consegue sim, tá? O que acontece? A nossa musculatura, ela é elástico, né? Então, ali tem a parte hormonal acontecendo, estica e depois volta. O que a mulher, mesmo que a mulher faça uma cesárea, se ela não fazer exercício, ela vai ter uma hora ou outra essa sensação de que tá mais largo, que tá mais aberto. Então, o parto não faz com que isso aconteça, entendeu? É a falta de exercícios. Que bom. Uma outra coisa que eu estava lendo também no teu Instagram era sobre a vontade de urinar muitas vezes. Que existe um nome, acho que é Da bexiga. hiperativa. Isso aí. E é uma disfunção já, né? Então, tem mulheres que têm essa urgência miccional, têm vontade várias vezes de ir ao banheiro por uma questão de mau comportamento da bexiga. Tipo, eu falo, a bexiga é sem vergonha, ela se adapta conforme você vai educando ela, né? Então, se você é aquela que vai no banheiro pra tudo antes de sair de casa, quando chega em algum lugar, ela vai criando esse mau costume, digamos assim, entendeu? Entendi. E tem realmente a mulher que ela tem a bexiga hiperativa, que daí é uma disfunção, que o músculo da bexiga contrai fora de hora, daí a gente tem que fazer essa reeducação tanto da bexiga quanto do assoalho pélvico. Mas tudo, pelo jeito, dá pra resolver. Sim, aham. Nessa questão da bexiga hiperativa, geralmente a gente tem que entrar, dependendo, né, de como está, do caso, tem que entrar também o médico com medicação e tudo mais. Então depende muito, de cada caso é um caso. Legal. Agora, vamos entrar mais no lado pessoal. O que que você resolveu? Eu vou pra essa área, eu quero ajudar as mulheres. O que que te motiva? Quando eu terminei a faculdade de fisioterapia, eu comecei com Pilates. E daí as portas foram se abrindo, eu fui para trabalhar num estúdio de Pilates que era só para gestante. Era esse foco do parto humanizado. E aí eu dava aula de Pilates e eu comecei a pensar, né? Tipo, como eu poderia ajudar melhor essas mulheres, principalmente com relação ao assoalho pélvico, porque tinha muito essas questões de complicações no parto e tudo mais. Aí eu fiz a especialização e, a princípio, a ideia era trabalhar só com gestantes e acompanhar parto e tal. Só que quando eu fui para a especialização, né, envolvia toda a questão da fisioterapia pélvica, tanto para mulher, para homem, para criança no geral. Aí eu me apaixonei pelo esse lado da saúde da mulher. Que legal. Então, hoje eu atendo mulheres de todas as idades, em todas as fases. Eu não acompanho parto, só faço no consultório mesmo, né? Essa preparação e atendo de tudo lá no consultório. Mas legal, você foi se
como é que eu digo? Se motivando a realmente estar com essas mulheres, dar esse suporte pra elas. Sim, então, tipo, eu cheguei até aqui pelas gestantes, né? Porque eu trabalhava só com gestante pós-parto. Aí começam a falar aqui, fala ali. Sim, e depois que a mulher tem filho, vem as outras questões, né? Porque ela passou por aquela fase, daí ela fica naquela... tentando recuperar a identidade, tentando resgatar a mulher, sexualidade principalmente. Eu ficava pensativa, assim, nossa, a mulher, ela não é só a mãe, né? Ela é muito mais Tem do muito que mais do isso. que E isso. depois vem vários conflitos, sabe? Porque era bem comum, né? Eu via no pós-parto, ai, tenho muita dor na relação, não consigo, No não sei. pós, No pós-parto, caramba. E aí eu fui pesquisando, falei, não, daí vi que tinha que fazer especialização, porque pra você ter ideia, na minha formação de fisioterapia, nem tinha essa área, assim, eu não conhecia quando eu me formei. É algo bem específico. Sim, e daí que eu fui conhecendo, investigando mesmo. Aham. Uma outra dúvida. Eu ouvi agora você falando sobre homens. Sim. Não é a tua especialização, mas assim, o que acontece com os homens? Porque homens, a única coisa que eu sei é que o pompoarismo também ajuda os homens. Agora, Sim. fora isso, não tenho a mínima ideia se eles têm incontinência, esse tipo de coisa. Tem incontinência urinária, pode acontecer. Ejaculação precoce, disfunção erétil. Eles têm os músculos, né? Igual a gente, do assoalho pélvico. Então. É um tabu, mas eu sei que, assim, existe uma estatística que não sei quanto por cento dos homens tem ejaculação precoce. Eu É tô um número por fora bem porque grande. não é a minha área, né, Mas questão, é um mas número é um grande. número grande. Principalmente por conta o fácil acesso, né, à pornografia. Então, a gente vem debatendo muito sobre isso, porque os homens, eles meio que começam a vida sexual aprendendo por ali, né? A gente até falou no outro podcast sobre isso. Então, isso o homem, às vezes, criando aquela expectativa que é totalmente o contrário da vida real. Né? É uma outra coisa ali. É uma outra coisa, exatamente. Então, homens muito jovens estão com problemas de disfunção erétil e de ejaculação precoce. E aí também existe, então, algum fisioterapeuta para os homens, né? Tem, que não é a tua especialização, mas existe. Não, aqui em Curitiba tem uma colega minha que ela atende homens. Tem um fisioterapeuta pélvico também que atende essa parte. E crianças crianças que têm problema que faz xixi na cama, sabe? Mulheres noturna. Aí, claro, a gente não faz nada intravaginal igual na mulher, né? Sim. É tudo por fora. Mas trata também bexiga hiperativa, tem criança que tem. Algumas crianças têm algum problema neurológico e tem essa dificuldade de segurar esfíncter e tudo mais. Então, trabalha tudo essa parte. Toda essa parte pélvica faz com criança também. Muito legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pro pessoal? Que procure uma fisioterapeuta pélvica, que faça uma avaliação, acompanhe minha página, que eu sempre trago informações, dicas de como melhorar a vida sexual. Vamos repetir o arroba. Arroba fisiopélvica Patrícia Goulart, com T mudo no final. Então é isso, queria te agradecer muito. Também sigam o nosso canal, que é @ajessicaliu. E o nosso podcast destrava aí com muita informação, falando sobre saúde, empreendedorismo e muito mais, tá bom? Então um abraço, Muito a gente quer te obrigada. agradecer por estar aqui compartilhando muita informação legal pro pessoal. Adorei. Obrigada e até a próxima, pessoal. Até. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!